Muito boa noite, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que lindo, divino e maravilhoso essa noite de hoje, esse dia maravilhoso que nós tivemos aqui. E é 19 horas no Brasil, e sendo 19 horas, nós estamos com o programa Estação da Luz, pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, quarta-feira, volta, depois de um longo e tenebroso inverno, o nosso irmão Edson Barbosa, lá de São Paulo, que está aqui, essa figura maravilhosa, Bete, e o meu amigo, né, natalense, por tabela, carioca, por nascimento, vivendo em São Paulo, Fábio Dionísio. Mas como a gente é extremamente cavaleiro, eu vou pedir permissão aos cavaleiros para primeiro falar com Dona Bete. Boa noite, Dona Bete. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, minha querida. Boa noite, Tavares. É um prazer estar aqui de novo. Boa noite, Fábio, Edson. Boa noite a todo esse povo lindo do Rio Grande do Norte que nos ouve, né? Que participa conosco, que nos assiste nessa noite tão gostosa que está fazendo aqui hoje. Muito bem-vindos. Maravilha. Meu amigo Edson. E aí, Edson, como é que tá você, amigo? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer imenso estar aqui de novo com você, Tavares. Eu já estou muito cabelo cativo aí do seu programa, mas eu estou feliz, estou muito bem, porque nós vamos, dentro de instante, trocarmos ideia referente à vida ou à verdadeira vida. Eu tenho certeza que é essa e é esse o papel da doutrina dos espíritos. Muito bem. Eu estou sabendo que você vai mudar de profissão, vai deixar de ser médico de cura, meu amigo. É verdade? Vi um zum aí. Você vai se dedicar agora a ser avô 24 horas por dia. É isso mesmo, meu amigo? Essa versão tem fundamento? Não, fundamento tem. Eu, particularmente, já sou avô há alguns anos já, né? Agora, o nosso irmão Fábio estreou. Ele estava preocupado, tão, porque ele tem 3 filhos, sendo que 2 filhos homem e a menina, a Marcele, e ele falava nos cantos, Edson, eu acho que eu não vou. Você é avô, não. Eu desencarno e não sou avô. Rapaz, do ano passado para cá, Tavares, mas está nascendo moleque, rapaz, de tudo quanto é lado, já nasceu 3. Tá? Aqui no Nordeste a gente fala de moio, sabe? Quando a coisa é muito grande, é uma coisa de moio. Então, só quem está sapateiro é a nossa irmã Beth, cara. Está Né? sapateirinha, sapateira. Mas O logo, povo aqui logo. está tranquilo. Muito bem, meu amigo Fábio. Boa noite, obrigado por mais uma vez você aqui se fazer presente, principalmente nessas quartas-feiras brilhantes que aí o pessoal do Recanto de Paz, Irmã Sheila, traz para a gente aqui de todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, Tavares. É que a Beth ela é mais novinha, é a caçula do grupo aqui, então ainda tem mais uns 15 anos pela frente para poder ser avó. Oh, Jesus! Nossa. Pronto, meu amigo, você ganhou o dia agora, viu? Depois de um elogio desse, meu amigo, não tem para onde. Lógico, e real, é um elogio real, viu? Mas vamos lá, nós somos uma rádio espírita e, lógico, num programa espírita, nós temos que pedir a permissão e a gente vai evocar a parte feminina desse quinteto aqui, para que possa adentrar, né, com a prece, com a rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, que a nossa irmã, que já faz isso tão bem, meu amigo Fábio manda, e a gente repassa bastante as preces e as visualizações amorosas que a Beth faz e é repassado para nós. Então, Beth, por favor, a prece de abertura. Nossa, mais uma vez com
uma alegria enorme, que hoje nós começamos já aqui com muita alegria, o sol que se faz presente, estar com todo mundo já nos deixa muito alegres, né? E com essa mesma alegria, nós vamos pedindo sempre, sempre a espiritualidade, pelo amparo, pela proteção, pela presença amiga, que nos fortaleça sempre no bem, todos os dias. E lembrar, como a nossa orientadora querida, a irmã Sheila, nos diz, em uma das suas mensagens, que Deus, ele não descansa nunca. Ele trabalha, ele vela incessantemente por nós todos. Nós que procuramos o bem, que agimos bem, que estamos aprendendo. Então, nós devemos sorrir, abraçar, amar, pedir, orar, pedir a Deus a companhia amiga e usar mais o nome dele. Então, que Deus nos abençoe sempre, que nos proteja, que ande conosco, que nos mostre o caminho e que nos ajude sempre a ter muita paciência, muita harmonia, muita fé. E com toda a alegria do mundo, nós possamos passar as orientações, os esclarecimentos, com a intuição necessária, e todos peçam nesse momento a presença do seu anjo guardião, do seu orientador espiritual, e vamos confiar sempre, nos colocando nas mãos dessa espiritualidade que nos abraça todos os dias, amando, servindo e confiando. Que assim seja. Graças a Deus. Belíssima prece, minha amiga. E aí a gente vai pensar, meu amigo Barbosa, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Está em Mateus 7, 13, 14, é justamente o Sermão do Monte. E o mestre diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13, 14. A porta é estreita mesmo, seu Edson? Eu acho que a porta, ela não é estreita, ela é super estreita. Mas para isso, é necessário que nós nos coloquemos na nossa condição de criatura, e na condição de criatura, devemos exercitar, ou melhor, buscar, tá? Tentar praticar a nossa humildade. Se não conseguirmos a humildade, a nossa simplicidade, ela tem que ser a meta. E sermos o que somos, ou seja, na condição de criatura, trilhar e caminhar junto com os nossos semelhantes, porque com certeza essa porta ela vai abrir, ou seja, ela abre-se de acordo com o que está no Evangelho. E o mais importante é não termos pressa. Não temos pressa, porque Deus ele é todo amor e bondade, ele é o ser onipotente, onipresente, e sabe todas as coisas, e ele dá-nos os dotes e os dons para que nós exercitamos ou coloquemos em prática, que com toda certeza essa porta ela vai abrir e seremos felizes, porque a vida é eterna. Muito bem, adorei a parte que a vida é eterna, né? Então a gente tem um pouquinho de tempo, mas enquanto isso eu quero aqui mandar um abraço para o seu Wilson José da Hora, lá de Recife, o nosso cadeira cativa número 0, Eric Fernando, né? A Dalma, o Norberto e o Francisco Julião, meu amigo Julião, estão aí já na audiência do nosso programa. Meu amigo Betty, a porta é estreita, mulherzinha? Mesmo, ou ela tem condições de se alargar desde que a gente tenta entrar pelo Evangelho e não por outras possibilidades? Ela pode aumentar de tamanho? Bem, isso que você disse mesmo, a porta é bem estreita, tanto que todo mundo prefere passar pela larga, que é mais fácil, né? Só que o arrependimento é maior também. Então, a gente tem que se
pegar mesmo com o evangelho, mas com a conduta, né? Tem uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, você tem que fazer o evangelho. Eu falo, não, o evangelho está pronto, a gente tem que viver o evangelho, que é muito mais difícil, mas é prazeroso, porque a satisfação que dá ao saber, ao receber, ao sentir o bem que está perto de você, o que você pode proporcionar a alguém, alguma situação, menino, aí a porta estreita dá condições de passar, viu? Eu vejo desse jeito. Muito bem. E o seu Fábio, para terminar aqui essa parte, Fábio. Ela é tão estreita e a gente é tão cego que a gente acerta com a testa no batente. Aí vai tentar de novo, acerta no outro batente. Na verdade, é uma brincadeira. É que a maioria das pessoas, elas se prendem à letra e não ao espírito da letra. Essa que é a verdade. É verdade. Muito pouca gente está disposta a fazer a reforma íntima. Muita pouca gente. Isso é uma característica nossa, pelo estágio evolutivo que a gente se encontra, né? Mas a gente vê que o esforço é mínimo, mínimo. A gente sempre pede a reforma íntima do outro. A gente sempre pede que o outro mude. E a gente continua não perdoando, a gente continua do mesmo modo, né? Por isso que ela é tão complicada. Primeiro, porque a gente não quer olhar para dentro da gente, não quer o autoconhecimento para perceber quais são os defeitos que a gente tem para ir atacar. A gente não tem humildade de aceitá-los, esse é o principal motivo, né? E a gente faz o que na psicologia se chama transferência. A gente transfere para os outros toda a porcaria que está dentro de nós. Por isso que a porta é tão estreita, Tavares. Muito bem, meu amigo. Mas a gente vai tentando, né, com o tempo. Eu acho que ela já foi mais estreita, sabe, o Edson, o Betty e Fábio, ela está cada vez mais enlarguecendo. Já está com 1,5 cm, né, mas está enlarguecendo. Deixa, mas já está bem melhor, né, do que era, né, há 1.000, 2.000 anos atrás. Mas o tema que nós escolhemos hoje, eu quero até botar aqui no rodapé, como diz o outro, é justamente que trata da medicina espiritual, ou a medicina da alma, e os suicidas. O amor é ainda maior. Fábio, Edson e Beth, vocês trabalham há tanto tempo aí no Irmã Sheila. Como é essa questão do suicídio a nível dos espíritos, das pessoas que chegam para ter atendimento, na sua experiência de mais de 30 anos, quase 40 anos, Edson? Como é que você poderia trazer algum relato dessas pessoas que chegaram, ou que tentaram, ou que foram socorridas depois de terem tentado já no plano espiritual? Você tem algo que possa relatar, que possa também dar um carinho a essas pessoas que estão nessas situações, querido? Você veja bem, ainda falando referente ao início, tá? Nós não devemos esquecer que Jesus, ele separou os seus apóstolos e disse: ide e pregai em meu nome. E assim foi feito. Foram e pregaram em nome de Jesus. E hoje nós temos um grande problema na nossa vida, ou no dia a dia nos lares brasileiros, que é a falta do Evangelho, é a falta de Deus. Quando eu falo a falta de Deus, é a falta das verdades trazida pelo seu Filho, nosso querido Jesus Cristo. No quesito que você formulou a pergunta, é muito comum nos trabalhos de curas espirituais termos pessoas enfermas e com problemas reencarnatórios de outras vidas. É muito comum. Eu posso dizer a você que isso é até corriqueiro. Assim, buscando de memória,
há mais ou menos uns 8, 9 meses, teve uma pessoa que veio do interior do estado de São Paulo até o Recanto de Luz e Mancheira nos procurar e veio com a criança, e essa criança ela estava com todos os tipos de problemas de ordem motora e também de ordem psicológica. Aí ela veio porque ela foi indicada por algumas pessoas da cidade, que eu não me recordo, mas do interior do estado de São Paulo. Chegando no Recanto de Luz e Mancheira, então, vieram transmitir a mim esse caso. O que fazer com aquela pessoa, com aquela criança? É uma criança que estava no colo da mãe e do pai, juntamente com o pai. E aí, o mentor espiritual me transmitiu o seguinte: esse problema esquizofrênico e de coordenação motora é porque ocorreu em vidas anteriores um ato do suicídio. E, através do processo reencarnatório, foi dado a nova chance a pedido desse espírito que está aqui hoje clamando a bênção do Pai Eterno. A você, meu filho, só cabe orar e estender a mão sobre a criança. E foi o que eu fiz. Edson, tá ótimo. E essa resposta do plano espiritual eu achei muito impactante, muito interessante. Porque tem coisas que a gente tem que passar mesmo, né? Não tem por onde você evitar, porque aquilo é para o seu progresso, não é verdade? Exato. Muito bem. Então, nós já temos aqui perguntas no ar. Cadê seu perguntador oficial? Muito bem, falei nele, ele apareceu. Olha aí, seu Dionísio. Vovô Dionísio, né? Agora, né? Na verdade, E-vô, porque com essa história da pandemia, eu ainda não conheço o meu neto mais velho, que está aí de Natal. Então, a gente é virtual agora. Mas a pergunta são os tempos estão chegados. O atendimento, também, né? vamos lá, a pergunta, o atendimento médico espiritual é somente para o encarnado ou também tem um atendimento ao desencarnado? É o Júnior, lá de Nova Parnamirim. Ô, Fábio, esses dias atrás você fez uma live, tá? E aí eu até entrei e comentei o capítulo 33 ou 34 do livro Os 34. Mensageiros. 34. Você veja bem, no livro de André Luiz, no livro Os Mensageiros, então, tem a primeira visita que André Luiz veio, tá, até a cidade do Rio de Janeiro. E relatado por ele, através da mediunidade de Chico Xavier, ele, acompanhado do mentor espiritual, ou seja, do instrutor, tá, foi lá, e ele veio no Rio de Janeiro. E lá, a hora que eles chegaram, ele se espantou, porque os transeuntes eram tantos que confundiam os desencarnados com os encarnados. Em suma, seria mais ou menos assim: desencarnado e aqueles e os desencarnados, eles se confundiam, que eles tinham dúvida se eles estavam encarnados ou não. Na verdade, eles estavam invisíveis. Porém, eles não tinham nem conhecimento que eles estavam desencarnados. Isso aí está no capítulo 34 do livro Os Mensageiros. Então, você veja bem, a pergunta do nosso irmão aí é para desencarnado e para encarnado. Porque nós temos tantos espíritos desencarnados que eles não têm conhecimento que ainda desencarnaram, ou seja, eles acham que estão invisíveis, porque realmente o trabalho de curas espirituais, não de cirurgia espiritual. A cirurgia espiritual, ela dá no corpo etéreo,
ou no perispírito com reflexo no corpo físico, tá? Ou vice-versa. Mas eu acho que eu respondi mais ou menos através do capítulo 34 de André Luiz. Como dizia um amigo meu aqui em Natal, não tem como separar o joio do trigo nessa hora, quer dizer, está tudo encangado, né, no mesmo patamar, então não tem como você fazer essa distinção. Nós temos aqui mais uma outra pergunta. Pois não. Eu quero Pode dizer. complementar. Nós não podemos esquecer jamais que nós somos espíritos. Também. De vez em quando a gente esquece, né, Fábio? De vez em quando a gente dá uma esquecida. Mas, deixa eu me ver aqui o que foi que chegou, eu não botei para cá, não é essa não. É que o pessoal, em vez de fazer as perguntas pelo Face, faça pelo Face. Não tem nada contra aqui o meu, mas eu tenho que transferir aqui, de vez em quando dá um transferido coisa, pronto, tá aqui. Chega. Deixa eu botar aqui, um momentinho. Leia aí, Fábio, por favor, querido. Gilson Costa. No caso de uma pessoa que em vidas passadas se suicidou, ficam marcas no corpo que o médium de cura pode ver? Você fez a pergunta ao médium de cura. Eu, particularmente, vou responder. Eu não sou um médium vidente. Tá? Eu, quando quero ver, eu não vejo. Então, a vidência, no nosso caso, ela é espontânea. Se for da vontade, da espiritualidade, e se for para o progresso e auxílio daquele espírito encarnado que veio até a nossa reunião com o Evangelho de Jesus e com a espiritualidade, eu vou ver. Mas, caso contrário, não vou ver. Então, acho que eu respondi. Aí, mais uma. Ô, Tavares, a Beth pode responder bastante aí, porque a Beth, ela faz as entrevistas e ela recebe muitos casos na triagem lá do Recanto de Luz Evangelha, muitos casos, centenas de casos, e antes, inclusive, das pessoas chegarem até o Edson, entendeu? Não? Então, a Beth tem uma experiência grande, né, Beth? Até mais que eu, né, Beth? Um pouquinho. Então, Tavares, na orientação espiritual, da qual eu também auxilio na casa, nós pegamos muitos e muitos casos sobre essa questão do suicídio. Alguns nós conseguimos esclarecer, a pessoa volta, e quando volta é maravilhoso, porque a gente sabe que ela está em processo de melhora, aceitou algumas orientações, mas alguns casos, tem um que eu me lembro agora, talvez nem lembre, que é um caso de uma mulher, isso tem uns anos já, 2, 3 anos, ao qual ela vinha tratando uma dor de cabeça terrível. Já tinha passado em vários especialistas, vários médicos, enfim, fez vários tratamentos e não resolveu aquela dor. E ela resolveu passar em cirurgia espiritual. Passou em cirurgia espiritual, mas também não conseguiu resolver essa dor. E aí foi para orientação, ela fez o caminho inverso. Foi para orientação. E ali a gente dá toda assistência, esclarece, conversa, procura saber o que acontece. E aí eu passei os tratamentos, as orientações, ela disse que fez, que seguiu, retornou e não havia melhorado um pouco, não muito. E eu não sabia mais o que fazer para ajudar essa pessoa em especial. E nesses casos a gente passa para os universitários. Então nós temos orientação de passar alguns casos para o doutor que está atendendo, doutor Stefano, doutor Xavier, e eu levei esse caso até a mesa e perguntei ao doutor o que eu poderia fazer para auxiliar, para esclarecer essa pessoa. E a resposta do doutor naquele dia foi o seguinte: aquela dor de cabeça que ela sentia era mínima, já estava sendo muito amenizado, por conta que ela havia praticado suicídio em uma outra vida com um tiro na cabeça. Era resquício daquilo que ela tinha feito. E que não significa que todas as dores de cabeça e os casos têm essa mesma lógica. Cada pessoa é de um jeito. Mas aí eu perguntei, mas ela vai continuar assim? Ele falou, não. Deus é todo misericórdia. Depende muito das ações.
da mudança que ela resolver fazer em sua vida. Vá e oriente. E uma das observações que ele faz para a gente sempre, o nosso orientador espiritual, é que jamais se tire a esperança de quem quer que seja. Eu poderia orientá-la, mas eu jamais poderia dizer com todas as letras e todos os detalhes, mas conduzi-la a essa reforma moral, a essa reforma íntima, a que ela conhecesse alguns programas onde pudesse se estabelecer, se quisesse, auxiliar, enfim. E essa pessoa retornou à casa, resolveu ficar, fez parte de, enfim, alguns programas e tal, e passando novamente em consulta, a gente sempre pede o retorno, né, para saber como as pessoas estão. Ela disse que havia melhorado muito. Muito. Então, quando você falou da porta estreita, já veio logo esse caso, eu nem sabia, da primeira leitura, eu nem sabia que a gente ia tratar desse assunto hoje aqui também, né? E outros casos também que não tinha a ver só com outras vidas passadas, mas nós passamos esses casos a outros departamentos da casa. Muita coisa eu comento com o Fábio, porque ele trabalha na desobsessão da casa, e como a pergunta anterior, eu acho que talvez venha elucidar um pouquinho. É tratado, obviamente, algum irmão que esteja ali acompanhando essa pessoa, enfim, e as coisas se ajustam quando a pessoa vê uma luz, sabe? Como ela percebe, como ela entende que tem um caminho. E eu fico pensando mais ainda, o trabalho da espiritualidade para levar essa pessoa até nós, chegar na casa espírita. Porque até esse processo, ela já sofreu tanto, muitos já tentaram várias vezes, e assim, tenta e não consegue. Então, pessoas que tentaram se suicidar 3, 4, 5, até a conta do mentiroso 7 vezes já passaram por nós, né? E a gente fica muito feliz quando eles retornam, quando eles acompanham, quando eles passam pela palestra da casa. Muitos começam apenas tomando passes e vão se inteirando desses processos da espiritualidade. E muitos, quando você esclarece, eles falam assim, nossa, que bom, eu não sou louco. Não, não é loucura. Eles desconhecem completamente a ação da espiritualidade. E a gente tem esse privilégio, né, de trabalhar e tentar auxiliar, amparar essas pessoas. Dar um caminho, pelo menos. Fábio, só pegando como diz um amigo meu, um gancho aqui, não estamos no ringue de boxe, mas você, como trabalha na desobsessão, você já acompanhou algum caso em que a entidade espiritual desencarnou através do suicídio e teve esse atendimento? Ele é diferente, normalmente, daquele espírito sofredor, corriqueiro, normalmente, que a gente atende nas chamadas desobsessões, pelas perseguições espirituais? Tem algo de diferente ou é a mesmíssima coisa? É um ser humano, é um espírito que está em sofrimento como qualquer outro, querido Fábio? Ele em particular, é um ser que está desesperado, né? Bom, os casos que passaram pela gente foram pessoas que já estavam encaminhadas, e, inclusive, eu tive a oportunidade até de contar 2 casos aí, quando eu estive a última vez, e que, na verdade, era mais para o nosso aprendizado, né? Mais para que a gente pudesse aprender, que era o caso de 2 moças. Elas já estavam mais conformadas, já estavam encaminhadas. Agora, tem muito caso mesmo de suicidas que são resgatados, ou está no momento em que eles vão iniciar tratamento. O que a gente percebe é um desespero enorme, um remorso enorme, não só pelo fato de que até queriam sumir do mapa e descobrem que, na verdade, existe vida e é muito pior depois do que era antes, né? Mas, em geral, a gente percebe que aquilo que eu já comentei uma vez, a pessoa que se suicida, a maior parte delas, na verdade, ela não quer se matar. Ela quer acabar com uma dor que é insuportável. E quando acontece o suicídio e ele tem bom resultado, no sentido, ele consegue, existe, na verdade, o grande remorso, né? As dores incríveis, todo aquele processo que ele vai passar
porque reverbera o desespero da família, a dor da família, reverbera normalmente os lugares em que ele vai se encontrar. Existem atenuantes e existem agravantes, tá? Existem atenuantes e existem agravantes. Mas, em geral, a gente percebe a pessoa se arrependeu, está desesperada, tem dores naquelas regiões que são afetadas, ele demonstra que está sentindo alguma coisa, né? Mas eu também não sou vidente, então eu também não sei. Todo o meu processo é intuitivo, né? E já que nem a Beth que pegou o gancho com a porta estreita, vocês estão vendo atrás de mim uma porta, não é verdade? Estão vendo atrás de mim uma porta. Ela é Você bem sabe, larguinha, viu, amigo? Você não está mas, usando a porta estreita, não. mas você sabe qual é a diferença entre essa porta e eu? Ah. Ela dá passagem, eu não. Mas ainda não, viu? Mas, Edson, é, você disse que não é evidente, a Beth também, o Fábio, eu também, mediunidade, eu não tenho nada, não sei a intuiçãozinha. É, mas você, nesse tempo todo que você trabalhou, os médicos que trabalham com você já atenderam alguma entidade espiritual que veio, que voltou para o plano espiritual no desespero do suicídio? Você sentiu alguma coisa, percebeu alguma coisa nesses atendimentos? Já teve esse tipo de atendimento em que realmente era um espírito que chegava ali? Porque tem um tratamento, creio que tem um tratamento, eu não sei como funciona, mas creio que tem um tratamento. Já tem alguma coisa que possa relatar nesse caso, querido? Tenho, tenho vários. Assim, de memória, eu não tenho muito o que relatar. O que eu quero deixar algo bastante latente, bem explicado, porque eu ouço muitas pessoas dizerem: fulano não é médio de evidência, outro é médio disso, daquilo. E, no meu caso, a evidência ela ocorre de maneira espontânea. Então, seria uma petulância de minha parte eu frisar que eu sou o que eu não sou, porque ela ocorre de maneira espontânea. Então, agora, referente ao caso de espíritos que cometeram suicídio. Nós temos aqui, em São Bernardo do Campo, o Hospital Bezerra de Menezes, que é referência no campo psiquiátrico, é um hospital no Brasil. Tá? É um dos maiores hospitais de psiquiatria do Brasil, é referência nacional. Na década de 80, então, nós participávamos, junto com outros confrades, com outros irmãos, de um grupo de desobsessão que reunia-se às quartas-feiras à margem do hospital. E lá vinham, trazido pela espiritualidade maior, espíritos que estavam em situações bastante tristes, porque o suicídio, como o Fábio disse, você quer eliminar uma dor, mas depois você descobre que você eliminou aquela dor, mas a dor ela não desapareceu porque você não consegue acabar com um mal exercitando o mal. Você tem que fazer o bem para o seu próprio espírito, ou seja, para a sua própria evolução. Então, lá como nós participávamos na condição de médium, e a minha função era um médium de efeitos físicos. E eu, na mesa mediúnica, eu tinha uma facilidade muito grande de sair do corpo e ir até o local onde esses espíritos estavam. E lá eu vivenciava a
história do espírito e trazia para a mesa da desobsessão e relatava o que ocorria, o que tinha ocorrido com aquele espírito. Então, a sua pergunta me faz recordar de um trabalho que eu exercitei há quase 35 anos atrás. Muito bem. Nós temos aqui, Fábio, uma pergunta que chegou agora. Lê aí. É do Flávio Costa, lá de Florânia. Espíritos Florânia que se é um município aqui. Desculpa. Espíritos que... Não, sem problema, Tavares. Espíritos que se suicidaram são atendidos no centro e como se dá esse atendimento? O Tavares, o Fábio, eu acho que pode responder essa pergunta, porque, de antemão, o Fábio tem inclusive, livro editado por ele, tá? Então, ele é um pouquinho conhecedor, e ele já fez palestras no Brasil todo, referente ao suicídio. Devemos falar a respeito. E eu acho que o Fábio está capacitado para responder essa pergunta por ser escritor, palestrante e também por participar do trabalho de desobsessão em uma mesa de desobsessão de Luz e Mancheira. Vamos lá com você, Fábio. Tá bom, obrigado. Eles são tudo no seu tempo, não é? E existem casos e casos. Então, quando a pessoa comete um suicídio, de acordo, por exemplo, com a OMS, 10% eles foram friamente calculados, né? Foi uma pessoa que, ou por questões filosóficas, ou por questões de ser ateu completamente, sei lá o quê, ele decide pôr ao fim a vida e não tem nenhuma base de dor na realidade, né? É um vazio, sei lá o quê. Esse pessoal é o que costuma realmente passar as piores situações depois do suicídio, né? Então, vai lá, quando a gente fala do Vale do Suicídio, normalmente são pessoas desse tipo que acabam indo lá, porque não tem atenuantes. Eles são pessoas que se revoltam com a vida ou não querem, não acreditam na vida, não acreditam em Deus, ou até fazem muitas vezes até porque era bonito, né? Na época da década do século XIX, era até, entre os escritores e os poetas, era até bonito, sei lá, morrer de tuberculose, alguma coisa desse tipo, né? Então, esses casos, na verdade, são revoltas contundentes contra nosso pai. Então, eles que realmente acabam indo para lugares como o Vale dos Suicidas, e vão passar um tempo lá, que é proporcional ao fluido vital que eles teriam ainda que consumir se estivessem encarnados, né? Existe um paralelo, né? Aquele fluido vital não é retirado pela espiritualidade e isso acaba perturbando ainda mais o espírito, né? Além de todas as consequências, entre aspas, físicas, porque as consequências são no perispírito, ainda tem toda essa perturbação por estar com fluidos vitais, e o espírito, quando desencarna, ele não pode levar os fluidos vitais. É uma coisa que tem que ficar aqui, né? Esses, provavelmente daqui a 20, 30, 40 anos, vão ser resgatados, que um dia vai chegar o remorso, um dia vão pedir ajuda. Os samaritanos das falanges de Nossa Senhora, que fazem esses percursos por essas zonas, né? Está lá no livro da Ivone Pereira, né? Memória de um Suicida. Claro que existiam outras falanges, mas eu lembrei da falange dos samaritanos lá de Maria de Nazaré, da Nossa Senhora de Maria de Nazaré. Eles são resgatados. Obviamente que eles vão para tratamento, né? Então, eles são atendidos em lugares apropriados, que tem hospitais no mundo espiritual, tem postos avançados que ficam nos umbrais, que são postos médicos, e também ocorre dentro dos centros, nos centros que estão capacitados para isso. Por exemplo, vamos imaginar um encaminhamento, o primeiro passo para encaminhamento seria uma mesa de esclarecimento, né?
Então, chega o espírito, ele já é conduzido, você conversa, e depois ele é encaminhado para tratamento, que pode acontecer no centro, né? E agora eu vou responder uma pergunta que veio antes também, se existem desencarnados sendo tratados. No Sheila, pelo que eu lembro do benfeitor, de cada atendido nosso, encarnados, são atendidos de 4 a 6 desencarnados no dia de cura. Na verdade, começa antes, começa um dia antes, sei lá, um dia e meio antes, e durante o nosso trabalho, junto com os encarnados, nós temos também desencarnados. Entre esses desencarnados, também se encontram pessoas que tinham cometido suicídio. Agora, eu disse pior caso, existem atenuantes, né? É muito importante isso, né? A gente muitas vezes, eu lembro, por exemplo, de um atendimento que eu fiz de uma moça, devia não, quando desencarnou, tinha 17 anos, e ela tinha sido recebida pelo mundo espiritual. Por quê? Porque ela tinha passado por condições, situações tão abaladoras, moralmente falando, que ela provavelmente se perturbou, né? E então ela mereceu o amparo da espiritualidade. Da mesma forma como muita gente se suicida, através de obsessores. Os obsessores, quando você chega ao estágio da subjugação, você pode desencarnar sem saber, né? Sem perceber, porque na verdade você está num processo tão terrível de obsessão que aquilo vira uma perturbação tão grande que você desencarna. Necessariamente, eles vão para o vale de suicida? Não, porque eles têm uma atenuante. Eles foram responsáveis pela obsessão, claro, né? Não existem inocentes, nós todos, na realidade, temos nossos resgates, mas existem, nesse caso, já são encaminhados, vão ter que ser retirados ou passar por um processo de retirada desses fluidos vitais que estão perturbando, né, que precisam passar. Então, ocorre, sim, tratamentos dentro de um centro, ocorre tratamentos em hospitais espirituais, colônias, postos, né, médicos em hospitais avançados e assim por diante. Na desobsessão foram dezenas de casos de suicidas que foram encaminhados através das mesas lá do Sheila. Edson, tem uma pergunta aqui que é muito direcionada a você, mas eu queria, antes disso, saber alguma coisa da dona Betty em relação a essas questões desse atendimento ao irmão que chega, o irmão desencarnado que chega pelo viés do suicídio na casa. Ok, quando nós atendemos na orientação, hoje já, né, um pouco mais dentro dessa tarefa, a nossa intuição, os nossos orientadores nos auxiliam demais quanto à presença da espiritualidade ali, ou acompanhantes, né, da pessoa que chega lá. Então, a gente percebe, às vezes, que eles desconhecem totalmente. Sabe que tem uma dor, sabe que está difícil, sabe que está triste, sabe até do processo, mas desconhece a ação da espiritualidade. E eu vejo que o esclarecimento é uma base de luz muito grande para essas pessoas, sabe? Eles tiram esse viés da loucura, muitos chegam também já com medicamentos, né? Porque passaram já pela terapia, pelo psicólogo, que é recomendado mesmo, em vários casos, né? Que tenha esse acompanhamento, que é necessário, se faz necessário. Mas quando eles recebem a luz mesmo do espiritismo, o conhecimento do plano espiritual, a ação da espiritualidade, para alguns, eu diria até uma boa maioria, é como se descortinasse algo assim surpreendente para eles. E eles começam a reagir a toda aquela ação que estão envolvidos. E lembrar também que muitos vão acompanhados pela família, e isso é muito bom. Pai que leva, mãe que leva, esposa, enfim, alguns têm filhos, e eles estão sempre acompanhados. O esforço da família em querer ver essas pessoas melhores e bem acaba auxiliando o tratamento, né? Então, a gente faz o quê? A gente trabalha não só com esclarecimento espiritual, mas apresenta todo
todos eles as ações que eles podem tomar e devem tomar por si só para o seu melhoramento. E a principal é o evangelho no lar mesmo. A falta do evangelho, a falta de oração, a falta de compreender a presença da espiritualidade, de Deus, de crer em algo, é muito grande nessas pessoas. Como o Fábio falou, às vezes eles já estão tão assim envolvidos que não conseguem por si só. E às vezes a família faz esse papel. Ajuda, né? E isso é muito importante, porque faz com que retornem, faz com que se tornem mais conscientes. Então, vai acalmando aquele espírito, a gente percebe isso. E uma vez na casa, uma casa de cura, Tavares, nós estamos numa casa de cura. Houve o motivo da espiritualidade levá-los até ali. Todos são tratados de imediato. Basta ter a aceitação desse irmão, né? A compreensão, a aceitação, e nos procuram, viu? E é muito, muito gratificante isso. E é doloroso, como o Fábio falou. Eles têm dores, também. As angústias, mas a gente vê também a vontade de melhorar, o arrependimento. Já, eu preciso fazer alguma coisa, a fala é essa, sabe? Eu não sei o que está acontecendo comigo. É todo um trabalho de formiguinha mesmo, de evangelização e de auxílio para que eles possam ter as forças mesmo para seguirem sozinhos. E a gente tem uma equipe muito boa, muito pautada, muito amiga, muito voltada a auxiliar esses irmãos. E eles pegando esse mínimo de confiança na gente, eles se sentem mais seguros e amparados e acabam voltando, sim. E olha, vocês falam, foi dito sobre obsessão. Quando você fala em suicídio, a gente pensa normalmente em pessoas adultas, né? Não, todas as idades. Você vê que é um negócio de resquício mesmo, de memória de outras vidas. Todas as idades. A gente já pegou casos ali para dar esse suporte espiritual mesmo, viu? Então, equipe treinada. Muito bem. É isso. Maravilha. Parece que você está adivinhando, porque tem uma pergunta aqui, ela falou em família. Alexandre, a sua pergunta está aí na vez. Eu vou fazer essa primeira e em seguida faço, porque chegou uma pergunta aqui pelo Face. Mas tem essa pergunta aí, meu amigo Fábio, lê, que a gente vai tentar decifrar aqui. Deixa eu só ligar o som, peraí. Liga o microfone, pronto. Valdo de Alecrim. Pode uma pessoa fazer um tratamento médico espiritual por um parente? Pai, filho, esposa? Sim ou não? E por quê? Pode sim. Inclusive, nós, no Recanto de Luz e Mancheira, temos feito temos vários casos de uma pessoa que pede a espiritualidade, a intercessão por um parente ou por um amigo. Ou seja, isso é muito comum no trabalho público de cirurgias espirituais, do qual nós participamos já há 36 anos, né? Com mais de 1 milhão de atendimentos de espiritualidade. Como isso aí. É até mais comum do que as pessoas possam imaginar. Inclusive, no caso até de fazer a cirurgia num corpo físico de alguém e refletir no físico do doente do outro lado. Então, é totalmente... Bastante interessante essa sua fala agora, viu? Mas para isso nós temos que estar enganjados. Tudo é através da fé. E o médium, ele jamais cura alguém. Eu, particularmente, não curo ninguém. Eu sou simplesmente um instrumento da espiritualidade para que seja feito através do amor, da espiritualidade, o bem para aqueles que nos procuram. Do Alexandre Santos. Como são tratados os espíritos sofredores que chegam nas reuniões mediúnicas?
Eu posso dizer, nas mesas mediúnicas, primeiro, todo centro espírita, ele é um pronto-socorro. Todo centro espírita, ele é uma escola. Todo centro espírita, ele tem que ter a sua recepção amorosa. Todo centro espírita tem que iniciar com uma prece as suas reuniões. E assim é que deve ser numa mesa mediúnica. Quando nós recebemos qualquer espírito, qualquer irmão nosso que está em sofrimento, ele tem que ser recebido com carinho, com amor, como se fosse o nosso irmão consanguíneo, tá? Então é assim que eu vejo, com todo carinho e com todo amor, porque o amor, ele transforma e ele cura todas as feridas. Deixa eu ligar aqui o microfone, que a gente só escuta com o microfone ligado, né, seu? Seu Fábio, aí tem a pergunta de Dona Dalva. Dalva Bezerra, de Nova Natal. Onde é que fica Nova Natal, Tavares? Amigo, fica dentro da Natal. É um bairro aqui da Zona Norte, né? É um bairro aqui da Zona Norte, chama-se Nova Natal. Entendi. Os pensamentos negativos podem fazer com que se adquira doenças materiais e psíquicas? Essa é para mim também? É, claro. É para todos, mas começa com você, né? Que é o comandante em chefe, né? Sou nada. Olha, nós somos o que pensamos. Antes de nós falarmos algo, já passou o pensamento pelo nosso cérebro. Então, nós somos o que pensamos. E temos aí, dos grandes pensadores aí, grandes tiradas, né? Se pensa, logo sou. Ou seja, tudo é mental. Tudo é mental. Então, realmente, se nós mentalmente quisermos atrair, através do pensamento, pensamentos que não são salutares, ele vai realmente impactar no nosso corpo físico. Tá? E a mesma coisa, nós também podemos até projetar mentalmente algo para qualquer pessoa, que a pessoa do outro lado, se estiver no mesmo campo vibratório, ela vai receber aquela carga energética, que é a famosa dor de cabeça, e aí até isso ocorre, é muito comum as pessoas, nossa, que dor de cabeça, e aí de repente vem a imagem de alguém. Isso é muito comum, mas eu quero conhecer Nova Natal, tá? Você quer falar alguma coisa com relação a isso, Fábio? Elizabeth, tem outra pergunta aqui que já chegaram mais duas, mas vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Pois não. Eu quero rapidinho. Presta só atenção no que o Edson acabou de falar. Vou traduzir, hein? O Fábio fala que eu traduzo o Evangelho. Acabou de falar que olho gordo pega. Inveja mata. E deixa doente. Não é assim que o povo fala? Estava tão bem, olho gordo. Muito bem, minha amiga. Isso aí é uma coisa danada, viu? Eu é que não quero. Mas você sabe que... Diz o Fábio. Eu vou pegar o gancho da frase do meu amigo Edson, que é do nosso amigo Dr. Evandro Chagas. Penso que sou o que penso. Não foi isso que ele fala, o doutor Xavier? E ele disse uma vez para mim: eu posso proteger você de tudo, menos da inveja. Ele falou para mim, para você ver como a inveja é perigosa. Aí você observe essa mesma frase em outro tom, mas com o mesmo fundo. Eu escutei há muitos anos atrás, quando era rapazola, num centro de Umbanda. Certo? Minha amiga, a gente desmancha muita coisa aqui, mas esse negócio aí, para a gente descobrir de onde veio,
Olhe, é uma dificuldade. Depois, se der tempo, eu vou contar um caso da mãe de santo lá, a neta, que me contou maravilhosamente bem. Mas nosso irmão Alexandre Santos, nós temos perguntas aqui, mas a gente também privilegia, principalmente o nosso pessoal, aí, ó, Décio Soares está aí com a gente, faz um programa na terça-feira, Construindo Pontos para o Futuro, e na quarta-feira, agora de manhã, Filosofia, Ciência e Moral, ele é um apresentador do programa aqui da nossa rádio. O que é que ele pergunta, seu Fábio? O Alexandre Santos, ele pergunta, é normal o médium psicofônico sentir no corpo material as dores do espírito comunicante? Você veja bem, tudo é energia. Tudo é energia. Depende do médium e como ele está naquele dia. Tudo é possível, inclusive sentir dores e até pequenos hematomas. Por quê? Porque nós somos doadores e receptores. Ou seja, anatomicamente, fisiologicamente, nós temos 3/4 de líquido no corpo, ou água. Então, tudo é energia. E energia, tanto doa como recebe. Então, é possível. Muito bem. Alguma coisa a mais acrescentar, Elizabeth ou Fábio, em relação a essa questão? Por que normalmente os médios ficam com o corpo dolorido? Se é normal, como é que pode... E como é que faz para evitar que isso ocorra? Deixa eu completar aqui a pergunta agora do Alexandre. Que isso pode ocorrer? Pode, porque é energia. Nós somos mais de 70% de água, e a água é o maior condutor de energia. Mas como é que a gente, médium, pode fazer para que isso seja evitado, ou, no mínimo, minorado? Eu posso responder por mim, tá? Você veja bem. Quando eu vou a um trabalho mediúnico, então, tem pessoas que têm problemas de todos os tipos, físico e espiritual. Tá? Eu não sei o que eu vou encontrar. O que eu faço? Eu me fecho em prece, peço a proteção de Jesus, em primeiro lugar, da espiritualidade, e me dou com todo amor, sem me preocupar com as pequenas dores que podem vir para o meu corpo. É o que eu faço. Não tem muito o que fazer. Tem que acreditar e ir, seguir. É assim que eu faço. Fazer a sua parte, que o plano espiritual, a dela já está feita, basicamente. Sempre fizer a da gente, facilita, não é isso, Elizabeth? Isso mesmo. Já vi muitos médicos passando mal em atendimento aos necessitados, mas é exatamente a nossa orientação e o que o Edson acabou de falar. Se preparar antes de qualquer atividade. Na verdade, a gente tem que se preparar todos os dias, porque todos os dias a gente tem contato em lugares e situações diferentes, né? Mas a gente percebe que tem médium muito sensível. Eu não sei como eles vêm, não posso falar pelos outros, como o Edson disse, mas já vi acontecer de atender o atendido passando mal e o médium passar mal. A gente tem que atender os dois, e é complicado. Muito bem. Seu menino, leia aí que agora a pergunta é direcionada exclusivamente para você, seu Edson. Agora o cabo lhe pegou na carrumbama, como diz aqui meu amigo Amadeu Ferreira. Diga aí. Júlio Lacerda, ele pergunta, Senhor Edson, qual a grande ou grandes dificuldades que o médium de cura enfrenta? E eu pergunto aqui, se enfrenta, né? Porque o cara pode sair de banda. Viu? É o Júlio Lacerda, né? Então, eu vou responder e já vou deixar um convite a todos vocês que estão nos assistindo aqui no programa do Tavares, que a partir das 23 horas de hoje, então nós vamos estar na televisão, no programa
em Revista, na Rede Brasil de televisão, dialogando, batendo papo com um grupo de gente boa, pastores, reverendos, padres, e falando sobre os falsos profetas. Tá? Então, falando sobre a sacanagem que existe, aqueles que querem, os bons-vivants, os charlatães que querem se dar bem na vida, principalmente na vida material. Tá? E eu fui convidado para participar representando o Espiritismo. E lá vou dar meus pitacos. Então, 11 horas, no programa Em Revista, na Rede Brasil de Televisão, é só acessar o nosso site, a nossa rede, né, Fábio? Que está o nosso Facebook, que lá tem, inclusive, Natal, sintoniza a Rede Brasil de Televisão, no programa Em Revista com EV Sobral. E essa pergunta vai estar lá. Ou seja, a gente enfrenta tanta coisa, mas tanta coisa, num trabalho de cura. O médium de cura, ele passa por teste todos os dias. E a grande tentação do médium de curas, porque é fato, para aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Tá? Resume-se em 3 coisas: dinheiro, mulher, tá? E jogo. Essas 3 coisas é o que leva o médium à perdição. Ou seja, são as tentações mundanas que desvia o médium da grande obra que ele assumiu. Porque nenhum médium de cura público, estou falando médium de cura público, tá? Ele vem para a Terra sem uma programação, tá? Então, mas o que mais atrapalha são as vaidades mundanas. É isso aí que atrapalha o médium de cura. Não só o médium de cura, atrapalha todo e qualquer trabalhador do Cristo, em qualquer atividade. O Tavares, por exemplo, diz que vai falar aí da Mãe de Santo. Eu quero ouvir essa história, que eu adoro ouvir história, principalmente de pessoas do Candomblé, da Umbanda, pessoas que, por incrível que pareça, eu convivo com todos esses tipos de sacerdotes. E eu os respeito. Por quê? Porque a história é linda. Inclusive, ontem, ou antes de ontem, eu acho que foi ontem, eu assistindo aí no programa do Tavares, aí, ele trouxe o pessoal falando do judaísmo, né? E aquilo me tocou bastante, que a menina alcança a maioridade espiritual com 12 anos e o menino com 13 anos. Me tocou bastante. Eu já sabia disso, tá? Porque nós participamos, em tempos idos, de estudos filosóficos e referente à simbologia do número 7 e do número 613, que o Tavares, pelo jeito, também já estudou também, porque o Tavares tem só esse jeito de tonto, mas ele dá umas pinceladas boas aí, tá? Então, é isso aí, ó. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, mas o pessoal já está perguntando no Face se é hoje. Então é hoje, 23 horas, na Rede Brasil, é Rede Aberta, TV aberta. O programa Em Revista com não é Eva, não é EV Sobral, tem aí, EV Sobral, com a participação especial do Edson Barbosa. Pelo menos você mandou às 23 horas, certo? Mas aí todo mundo ligado, né? Mas aí, meu amigo, olhe bem, tem um cabo aqui que ele fez uma pergunta. O Sérgio, só podia ser o Sérgio de Pinho, esse. Diz aí, meu amigo, fala aí, o Fábio. Jargão popular já diz que santo de casa não faz milagre. O senhor tem se tratado com os médicos espirituais ou procura os dois?
material e espiritual. Se tem uma coisa que eu respondo tranquilamente, tá? Eu me trato com os dois. E, às vezes chega alguma senhora no centro espírita e que lê a mão. Ô, seu Edson, eu posso ler a sua mão? Eu falo com todo prazer. Teve uma certa vez que chegou uma senhora no centro espírita e falou assim: seu Edson, o senhor está carregado, eu posso benzer o senhor? Eu falei: pois não, minha senhora. Meu filho, nós precisamos um do outro. O ser humano, tá? O ser humano, na condição de criatura, ele tem que aceitar todos como são. É assim que a espiritualidade tem me ensinado desde o início da minha mediunidade. Ou seja, está no aceitar a aceitação do seu próximo. Muito bem. E eu quero aqui, vocês querem falar alguma coisa? Como é desse, Elizabeth ou Fábio? Pois não. Eu quero sim, dessa última fala do Edson. No receituário, que é feito individualmente na casa, quando as pessoas estão passando por consulta, às vezes não vem nenhum extrato, não vem nada, vem escrito isso como remédio. Aceite os outros como são, porque o maior sofrimento das pessoas é querer mudar o outro e não vivem a própria vida, e vem isso como remédio. Em alguns receituários, a orientação é: faça evangelho no lar. Subentende-se que é uma casa que não está direcionada da forma correta a Deus, ou está faltando essa proximidade com Deus para que os bons espíritos possam adentrar nessa casa. Então, a sugestão da prece, a orientação da prece é o tratamento em muitos casos, e a aceitação do outro. Aí a pessoa fala assim: mas não veio nenhum remédio? Não veio nenhum extrato? Aí vai você de novo esclarecer o sentido, a necessidade e a importância do que a autoridade espiritual passou ali para aquela pessoa. Às vezes eles são tão assim que eles não compreendem a importância disso. O Edson falou essa frase no final e é isso mesmo. Vem como remédio para os males daquela pessoa. Eu acho interessantíssimo isso. Muito bem. O canal 23 aí, seu Fábio, é pela TV fechada, não é isso? Você está falando aí, 23 HD? Essa é de Natal, é o canal 23.1 HD de Natal e de Nova Natal também. Também. E de Nova Parnamirim, que tem muita gente nova, certo? Então, às 23 horas, pela Rede TV, você pode acompanhar pela aberta, pode acompanhar pela Sky, pela Claro, por todos aí, né? A Rede Brasil é em todo o Brasil, e o programa do EV Sobral é muito famoso, muito conhecido. Bem, quando eu acompanho alguns programas, já que eu tenho feito TV aberta aqui, TV fechada. Meu amigo, eu vou falar aqui, eu não gosto muito de falar quando eu estou entrevistando, mas há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás ou mais, um grupo de irmãs evangélicas foi lá em casa, aquelas irmãs que passam nas casas da gente pedindo para fazer oração. E elas entraram um dia de tarde, e a Elizabeth deixou. Eu estava trabalhando, e ela disse: olha, meu filho, sabe o que aconteceu aqui? As irmãs veio e fizeram: que bom. Eu vou dizer um negócio para você com toda sinceridade, viu? Não sei se é coincidência, mas desde aquela época, os problemas, assim, aqueles mais tenebrosos, os umbrais 5 e 6 foram embora lá de casa. Continuou, não foi uma coisa assim milagrosa. Mas aqueles umbral 1, 2, 3 e 4, né, ficaram, os 5, 6 e 7 foram embora. Fica o que eu posso administrar, né? Muito bem. Então, tem pergunta aí, seu menino? É isso aí. Eu vou responder uma outra pergunta que acabou de ser feita. É às 23 horas hoje. 23 horas, Letícia de Mãe Luísa. É normal espírita de anos de trabalho terem depressão, síndromes de medo, pânico e outras patologias de matriz psíquica? Eu vou responder, mas olha, com toda tranquilidade. Todo mundo fica velho, minha filha. Todo mundo.
E quando nós ficamos velhos, nós temos dor na unha, o dente cai, cabelo cai, né, Tavares? Cabelo cai, é normal. É normal. O velho, ele vira um pássaro, o condor. É normal. Agora, isso não é via de regra, tá? Como está no questionamento, como está na pergunta. Tá? Eu tenho um casinho, depois você conta o caso da mãe de santo, que eu quero ouvir, viu, Tavares? Não esquece, não. Ó, só um casinho, para simplificar a resposta para o nosso ouvinte. Nós temos lá em Uberaba o nosso irmão, chamado César de Carvalho. Ele é um homem que está com seus 83 anos para 84 anos e já escreveu alguns livros. E ele conviveu com Chico Xavier desde o ano de 1956. Então, quando Chico Xavier completou 91 para 92 anos, no ano de 2001 para o ano de 2002, ou seja, 6 meses aproximadamente antes do desencarne de Chico Xavier, então o César de Carvalho esteve com o Chico. E o Chico começou a conversar com ele, paulatina, aquelas conversas de amigo. Tá? O Chico sempre foi uma figura paternal, uma figura doce, amável. E aí o Chico estava se lamentando das dores físicas, dos problemas de esquecimento, problemas de dores, problemas de visão, enfim. E o César pegou e falou para ele assim: mas, Chico, continua um pouco mais com a gente, não vai embora, não. Aí o Chico pegou e respondeu para ele mais ou menos assim: meu filho, como que você pede para mim continuar aqui ainda, se eu não ando mais, enxergo 2%, tenho dores no corpo todo, escuto muito pouco, não tenho mais a condição de me locomover e tenho uma coisa que é 100%. Sinto dores todos os dias. Então, eu acho que eu tenho mais é que ir embora, já chegou o meu tempo. Então, é isso que eu falo para nossa irmã, tá? Que é normal ocorrer depressões. As depressões, elas ocorrem com qualquer ser humano, mas aí pode ser de tristeza, referente ao medo, também pode ser devido à idade. Nós temos aí a síndrome do pânico, que é uma das patologias, e nós temos a medicina que pode nos auxiliar. Mas não devemos jamais jogar só sobre o trabalho espiritual ou sobre a mediunidade. Mediunidade é dar de si com todo o amor. E aquele que muito dá, recebe. Pode ler aí, que aí é importante. Hoje, 23 horas, Rede Brasil TV, canal 23.1 HD em Natal, no programa Em Revista com EV Sobral, com a participação especial de Edson Barbosa. Muito bem. E a gente já está no final, e eu não vou me furtar, eu vou dar o nome da mãe de Santo Neta, muito boa, uma pessoa maravilhosa, me ensinou uma série de coisas que até hoje eu trago aqui. E ela teve um problema desse com a neta dela, problema de olho grande. Aí você leva para a rezadeira, reza, e ela rezava e nada. E durante muito tempo ficou aquele negócio. Ela chegava na casa da filha para visitar a neta ficava doente, ela ia lá, benzia, fazia aquela coisa e ia embora para voltar. E foi um tempo assim, até que um dia ela descobriu que era ela mesma. Porque muitas vezes isso ocorre sem que a gente... Não é que a gente é má, ela não é. Mas ela, minha netinha, não sei aquele negócio, papai,
puf, aí ela, vamos rezar. E depois ela veio, Tavares, eu vim descobrir. Me deu um pânico tão grande, eu tive que fazer um trabalho muito grande. Depois eu descobri aquelas coisas todas e fez aquela limpeza, aquelas coisas da Umbanda, que era da Umbanda, não era candomblé. Mas achei muito interessante, quando você falou nessa questão, me lembrei da nossa irmã Neta, lá do bairro das Quintas, que tem um terreiro de Umbanda há muitos anos, há mais de 60 anos que ela tem esse terreiro, e já ajudou a receber. E ela falou um negócio: se me deixarem trabalhar, o hospital, João Machado, que é o hospital aqui das pessoas, doentes psiquiátricos, né? Ela disse assim, se me deixar trabalhar lá, 98%, isso eu era meninote. Rapaz, olha, 98% dos dois eu tiro lá de dentro. Porque tudo é mediunidade, que você não trabalhou alguma coisa, e isso ficou muito marcado na minha mente. Meus amigos, nós já estamos aí a 1h15, nós temos mais uma pergunta aqui, a não ser que o pessoal liga aí perguntando agora de última pronta, mas a gente vai agradecer a você e pedindo as considerações finais e também deixar até que, no caso, você descanse, porque daqui a pouco eu vou lhe ver na rádio, lindo, na TV, lindo, bonito e maravilhoso, lógico que está gravado, né? Mas vai ser bem interessante, né, meu amigo? Ô Tavares, você acredite, meia-noite, tá? Meia-noite, vai ter uma live no canal do apresentador, que é o EV Sobral, onde todos os participantes, o padre, o reverendo e o pastor, tá? E mais eu e o apresentador. Nós vamos participar de uma live no YouTube, no canal do EV Sobral Oficial. Meia-noite. Então, meia-noite eu vou participar de uma live ao vivo. Muito bem. E eu gostaria de deixar bem claro, o Fábio, esse pessoal aqui já me conhece bem como que eu sou. Eu não sou melhor que ninguém, mas, olha, eu estou indo, tá, participar dessa televisão para falar do Espiritismo, para representar o Espiritismo, e eu sou grato, tá, em falar do Espiritismo e sou feliz por participar como convidado, porque nós temos tão poucas pessoas falando das coisas espirituais, tá? E às vezes até sofremos críticas dos nossos irmãos, tá? De doutrina. Então, eu participo, nem que seja para falar apenas 2 minutos, para ficar marcado que a doutrina ela não pode ser jamais esquecida. Então, é esse o intuito da minha participação nesses programas. Jamais buscar o personalismo da fama. Tá? É simplesmente isso. Isso eu já superei faz tempo. Beth, as suas considerações finais e a Fábio também, as considerações, por favor, querida. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com todos vocês. Gosto muito de participar, porque a gente aprende muito e tenta esclarecer ao máximo as dúvidas das pessoas. É um privilégio, como o Edson falou, realmente, viu? Muito obrigada, Tavares. Muito obrigada a todos que nos assistem. Uma boa noite. Maravilha. Seu menino. Plagiando o espírito de muita luz, a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é divulgá-la. Muito bem. Então, canal do YouTube do EV Sobral a 0h, ou mais, como diz a meia-noite, tá aí o pessoal. Meu amigo, esse rapaz quer falar com você, você tem que falar com ele. Como é o nome dele, seu Fábio? É o Francisco Julião da Silva. Muito bem. Wilson José da Hora. Eric Fernando. Dalma Balduino. Norberto Silva.
O Ed O já Ed foi, né? já foi. Vitor Lourenço. Luana. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Tô É, vendo. Aí são os netos, né? É, Delson Soares Silva. Alexandre Santos. Nadir Nunes. Nacilda Rosendo. Marilyn Machado. Muito bem. E aí é a repetição dos outros, né, que está acompanhando e tudo mais. Então, a gente quer agradecer a todos esses que passaram aí, todos que estão na audiência também da Web Rádio. Eu queria só pedir permissão a vocês para fazer uma divulgação da nossa rádio. Enquanto está aí o canal do YouTube do Eval Rossan, do Eval Sobral, que meia-noite uma live com o nosso irmão espírita católico, né, pastor evangélico e padre, e o reverendo. Amanhã, quinta-feira, nós teremos um momento muito especial aqui na nossa web rádio Estação da Luz, porque, deixa eu ver aqui, nós vamos ter às 14 horas, que é o programa Espírita Eco de Além Túmulo, a partir das 14 horas amanhã, quinta-feira, nós teremos uma entrevista, ou vamos repassar um programa que foi ao ar domingo passado, lá pela Congregação Espírita Francisco de Paula, lá do Rio de Janeiro, lá da Tijuca, com o nosso irmão Cosme Luiz, né, Deolindo. E então ele fez uma entrevista com a nossa irmã Elsa Rossi, que é presidente da Federação Espírita do Reino Unido. E ela fez um programa muito bonito, ela falando sobre o espiritismo no Reino Unido, aqueles vultos que fizeram o espiritismo nas terras da rainha Elizabeth e da rainha Vitória. Um programa muito bonito, muito belo. Recomendo que amanhã vocês possam, a partir das 14 horas, estar aqui na nossa web rádio Estação da Luz. E às 19 horas, nós vamos ter o nosso programa Estação da Luz, com ocorrências ufológicas no Nordeste, a ufologia, com os nossos irmãos Alexandre Luzirde, José Alexandre e Walter Veríssimo, isso amanhã, quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, nosso irmão Amadeu Ferreira faz o programa Nos Domínios da Mediunidade, junto com Renato Bezerra e toda a sua equipe. E à noite, nós teremos o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre o livro Entre o Céu e a Terra, principalmente no capítulo 20 a 22, que fala dos chamados centros de força, os chakras. No sábado, o nosso irmão Enzo Obama vai falar sobre suicídio e suas consequências espirituais. E fechando a semana, domingo, o nosso irmão Alexandre, aí de São Paulo, vai falar sobre o espiritismo e a filosofia. Então, essa é a programação da semana, e eu quero saber dos três quem é que vai nos brindar com a prece de encerramento e de agradecimento. É o seu Fábio? A dona... Pode ser? Não, deixa a Beth. A Beth é a nossa especialista. Muito Ela bem, tem que dona. treinar. Ela tem que treinar. Mas sinta-se à vontade, Fábio. Começa a treinar também, Fábio. Vamos lá, então. Nós sempre começamos pedindo a Deus pela companhia, pela proteção, pela presença sempre muito forte entre nós. Então, nós vamos encerrar agradecendo a Ele pelo dia de hoje, pelo programa de hoje, por estar conosco em todos os instantes. Mas eu vou encerrar com algumas palavrinhas da irmã Sheila, nossa orientadora, onde ela diz assim: não te esqueças de que o Senhor jamais abandona o seu posto. Ele a tudo vê, a tudo assiste e a todos respeita, encaminhando para o cumprimento da lei do progresso. Portanto, hoje, guarda-te em paz e harmoniza o teu coração. Sorri, ama, doa, perdoa, trabalha, aprende, cede, cresce e sorri. Oferta-te, mas por inteiro, para que a gente possa despertar esse amor fraterno em todos que passam pelo nosso caminho. Então, permita-se sempre que a tua vida
a tua família, a tua casa tenha a presença do Criador e que a paz se instale em você para que você possa dividir com os teus semelhantes. Agradecemos a Deus e a espiritualidade sempre, hoje e sempre. Confia. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, meu amigo Fábio, minha amiga Beth, meu amigo Edson, essa parceria maravilhosa. Vamos ver se isso acaba para Fábio vir aqui para Natal, eu ir para São Paulo e você também, né, meu amigo? E você também, Beth. Vir aqui conhecer e fazer um tour aqui nas casas espíritas. O cara que vem para cá, Natal, pensando que vai descansar, ele comigo ele se engana, não é isso, seu Fábio? Seu Fábio aqui trabalha, meu amigo, que o pobrezinho fica suado. Muito bem. Muito obrigado. Continuamos com a nossa programação normal, pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado. A paz do Cristo esteja no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser.